Bom, pessoal, então eu vou, nesse vídeo aqui, apresentar de maneira bem simples como é que a gente pode usar o Visual Basic for Applications para fazer estudos de algoritmos, até pelas características da linguagem. É uma ferramenta que está mais difundida, então qualquer um que esteja eventualmente estudando algoritmos tem acesso ao Excel. Tem disponível os principais elementos da linguagem, ser baseado na linguagem Visual Basic. Então, e tem a questão da navegabilidade das planilhas, por exemplo, que facilita a entrada e saída de dados. Então, para quem nunca mexeu, tudo que a gente vai fazer está baseado nessa aba desenvolvedor aqui, tá? Que é aquela que a gente pode criar macros e a gente pode usar, então, o Visual Basic. Para quem não tem essa aba habilitada no seu Excel, basta seguir esses passos aqui. Arquivo, opções, personalizar faixa de opções. Em guias principais, marcar a aba desenvolvedor. Já vai estar lá para você conseguir fazer aí o seu estudo baseado em VBA. Bom, então a forma que eu vou conduzir esse vídeo é pegar um caso bastante simples e usar para mostrar os principais elementos da linguagem. Tá? Então, como estruturas de decisão, estruturas de repetição, declaração de variáveis e principalmente as questões da modularização, funções e procedimentos. Para quem já está com o estudo de algoritmos, já sabe a diferença, né, do retorno de valor, do não retorno de valor. E como puxar dados de uma planilha para o código e como mandar do código valores para a planilha. Tá? Então, eu vou pegar um exemplo bastante simples. Qual que é a ideia? A ideia é escrever um valor aqui em B1 e, dependendo do valor que estiver aqui, eu vou querer que apareça a tabuada desse valor. Então, se for 0, aparece no C, 1 no D, 2 no E, 3 no F e assim por diante. É claro que para isso, eu tenho que garantir que o meu valor de entrada aqui em B1 esteja entre 0 e 10. Ok? Caso não esteja, aqui em B2 vai aparecer uma mensagem do tipo valor inválido, por isso eu até estou aumentando aqui a largura da coluna. Tá? Então, para ficar com um arzinho mais de aplicação mesmo, a gente vai inserir um botão ActiveX aqui. Tá? Então, vou colocar aqui um botão, pode ter o tamanho que você quiser, não importa. Tá? Command botão 1. Tá? Se eu clicar aqui em propriedades, tem várias funções sobre ele. O name é o nome da variável, o nome efetivamente do botão. Eu não vou mudar isso, até para que a gente tenha controle sobre ele. Mas eu posso mudar aqui em caption, o que vai estar escrito nele. E eu posso mudar a cor de fundo, cor de fonte, o tipo da fonte e tal. Enfim, vou só mudar aqui o caption. Pronto, rodar. Percebe que o modo de design está habilitado. Se eu clicar aqui em exibir código, já abre a janela do VBA. Agora, com o modo de design ativado, se eu der duplo clique no botão, ele já cria para mim o procedimento associado ao botão. Então, no VBA, tudo é módulo. Ou é função ou é procedimento. Como é que eu sei se é um procedimento?
Para ele é subprocedimento. Como é que eu sei se é função? Vai estar escrito function aqui. Tá? Então, tudo que eu fizer aqui dentro, entre o private sub e o end sub, serão executados. Então, vamos lá. Não é muito adequado eu fazer toda a minha programação dentro do procedimento do botão. Então, é mais adequado eu criar as minhas próprias funções e aí depois minhas funções, meus procedimentos, e aí chamá-los no procedimento do botão. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer de maneira bastante simples. Eu vou criar um novo procedimento, que eu vou chamar de tabuada. Aqui. Então, a minha funcionalidade vai estar aqui nesse procedimento. E eu vou criar também uma private function, que eu vou chamar de retorna coluna, porque se vocês lembrarem, a minha intenção é, se for 0 aqui inserido, eu quero que apareça aqui. Se for 1, se for 2, se for 4, se for 7. Tá? Então eu preciso saber qual é a coluna que vai ser utilizada. Então essa coluna vai receber by vol. By vol é que eu quero receber o parâmetro de entrada, vai ser o valor, independente do tipo, eu quero receber o valor. Vou chamar de num e vai ser um tipo inteiro, as integer. Opa. Sobrou aqui. E ele vai retornar para mim um string, ele vai me retornar um caractere. Então, beleza. O que ele vai retornar para mim? Se o número de entrada for 0, ele vai me retornar C. Se o número for 1, D. Se o número for 3, F. Se o número for 6, I. Ok? Bom, como é que vai ser então a minha tabuada? Basicamente, eu vou declarar variáveis. Como é que eu declaro uma variável em VBA? Muito simples. Din, o nome da variável, por exemplo, coluna s string. Ah, mas eu tenho que saber todos os tipos de dados, como string para caracteres, integer para inteiro, double para decimal. É importante saber. Então, existe documentação com tudo isso daí disponível nas redes. O pessoal que tem aula comigo tem aí esse material. Tá? Din, linha, s, integer. Vou usar, claro, vou ler um número, né? Inteiro também. E isso aqui me garante que se caso eu digitar um número real ou se eu digitar um caractere, na hora de ler ele vai dar erro na execução. Vou usar um contador e um resultado, que aqui vai receber o resultado da minha tabuada. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou ler o valor. Então eu vou pegar o valor que está em B1 e vou jogar para a minha variável número. Como é que eu faço isso? Número igual a ActiveSheet, quer dizer que ponto range B1 significa que é o valor que está na célula B1
da minha planilha ativa. E vou pegar o valor dele. Ponto V. Beleza. Isso aqui retorna o valor da célula B1 da planilha ativa e está jogando no meu número. Como meu número é inteiro, se essa célula estiver vazia, ele vai assumir 0. Se fosse string, ele ia assumir vazio mesmo. Bom, agora eu preciso testar se o número está no meu intervalo válido, de 0 até 10. Então, if, número maior ou igual a 0, int, número menor ou igual a 10, then. Para quem está fazendo estudo de algoritmos, se número maior que 0 e número menor ou igual a 0, então, se for isso daqui, eu vou fazer toda a tabuada. Se não, else, eu vou dar um erro. End if fim C. Tá? Então, é a estrutura de um if convencional. Tá? Para quem está fazendo estudo de algoritmos, é um estudo de um C, de uma estrutura de decisão do tipo C. Então, se o número estiver nesse intervalo, eu preciso saber em que coluna que eu vou escrever. Ah, Leandro, mas você ainda não fez o retorno. Não tem problema. Eu já tenho pelo menos a função criada. Aí depois eu vou lá e preencho ela. Então eu vou colocar que a minha coluna, ela vem da função retorno coluna, passando o número, né? Então o número que eu estou lendo aqui, que eu li aqui, eu vou passando, ele vai virar o num aqui, né? Que é um inteiro, e vai me retornar um string. Ok? Então, coluna vai ser essa. A linha para mim é um problema. Por quê? Porque a minha tabuada vai de 0 até 10, mas a minha linha começa em 1. Então isso eu preciso lembrar. Então eu vou fazer assim. For contador igual a 0 to 10. Next contador. Então, essa é uma estrutura do tipo para, estrutura for. Então, para contador de 0 até 10, vai fazer alguma coisa aqui dentro, e aí ele vai puxar o próximo contador. Então, ele vai começar com o contador igual a 0, vai fazer alguma coisa aqui dentro, vai puxar o próximo contador. E vai fazer isso até que o contador chegue em 11. Quando chegar em 11, aí ele sai fora. Para o contador de 0 até 10, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é ajustar a linha, que vai ser o contador mais 1, né? Então, para o contador 0, vai ser minha linha 1. Para o contador 1, vai ser minha linha 2. E assim por diante, para eu conseguir escrever aqui. Né? Mas o meu resultado vai ser igual a número vezes o contador. Então, se o número que eu li for 3, 3 vezes 0 vai escrever na linha 1. 3 vezes 1 vai escrever na linha 2. E assim por diante. E aí eu vou escrever na célula correspondente o resultado. Então eu já tenho a coluna, vou ter cada uma das linhas. Então vou lá. ActiveSheet.range. Qual que é a estrutura que eu passo aqui no range? Primeiro a coluna, depois a linha. Então, coluna e comercial, linha.
que significa isso aqui? O E comercial significa que eu estou concatenando. Concatenando significa que eu estou agrupando caracteres, certo? Então eu vou agrupar a coluna. Se a coluna que retornou aqui foi C, então vai agrupar C. Se a linha for a 0, a linha 0 não tem. Se a linha for 1, vai ficar C1. Ok? Ponto. Vai receber o resultado. Pronto. Então, vou definir a linha, já tenho a coluna definida, né? Vou definir a linha, vou fazer a conta, vou escrever o valor próximo. Defino a próxima linha, resultado, escrevo, próximo. Isso de 0 até 10. Tá? Se o meu número for menor do que 0 ou maior do que 10, então eu vou lá no Active, sheet.range. Esse eu vou numa célula fixa. Digitei errado. Vai receber o valor inválido. Então aí, se for um número que não está no intervalo de 0 a 10, lá na minha coluna, na minha célula B2, vai receber valor inválido. Pronto. Basicamente, o meu procedimento tabuada está pronto. Agora, eu só preciso da minha função retorna coluna aqui, né? Que retorna a coluna que vai ser escolhida por mim. Percebe que aqui a gente já fez um estudo de uma estrutura de decisão, de uma estrutura de repetição, já nos comunicamos de diversas formas com a planilha, vimos procedimento, agora vamos ver uma função. Então a função retorna a coluna, ela vai receber um valor inteiro e vai retornar um string. Pessoal, muita atenção. Eu não declaro, em VBA, eu não declaro o retorno da função. O retorno da função é o próprio nome da função. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Tem uma outra forma de fazer estrutura de decisão, que é o case, em estudo de algoritmos a gente chama de caso. Né? Algumas linguagens aí é o switch case. No VBA, a gente chama isso de select case. Então, select case no. E aí eu posso fazer o teste do que eu espero do num. Caso o num seja 0, caso o num seja 1, então se eu quisesse, por exemplo, case is igual a 0. E aí aqui eu escrevo o que eu quero se o num for igual a 0. Se eu quisesse, por exemplo, case num maior do que 0, posso também. Case is maior do que 0. Menor, maior, igual, enfim, eu posso usar qualquer comparador lógico. Tá? Agora, se for 0, eu quero que o meu retorno à coluna retorne o valor C, que é a coluna C. Tá? E aí eu vou fazer isso para cada uma das minhas possibilidades. Então, se ele for 1, retorna D. Se ele for 2, retorna E. E assim por diante, até eu cumprir todas as possibilidades que o meu enunciado, que a minha regra do algoritmo definir. Né? Aqui se for 5H, eu posso ter um case is igual, um case is maior, tudo no mesmo select. Tá? É que nesse caso em especial eu preciso testar só o igual
para várias situações. Opa. 9 L e o 10 é o M. Eu posso testar, nesse caso nem se aplicaria, mas case else, ou seja, se não for nenhuma dos que eu testei, né, eu vou colocar aqui, retorna, coluna. O nosso if lá em cima me garante que não vai chegar nessa situação, mas ok. E aqui, end select. Pronto. Então, a minha função, ela faz um select case do num, do parâmetro que eu estou passando, e verifica se é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, else, fim. Pronto. Então, agora aqui, a coluna que eu declarei, a variável coluna, né, aqui do meu procedimento tabuada, que eu declarei como string. Então, se o número que eu ler aqui for 4, ele vai passar 4 aqui como parâmetro, a função vai receber 4, case is igual a 4, ele vai retornar G para mim. Pronto. Então, basta agora eu fazer a chamada do procedimento tabuada dentro do botão, que é call tabuada. Pronto. A partir daqui, a gente, basicamente, ao clicar o botão, ele vai chamar o procedimento tabuado. O procedimento tabuado vai começar a fazer isso aqui. Vai pegar o valor da célula B1, vai verificar, vai jogar na variável número, vai verificar se esse número está no intervalo de 0 a 10. Se estiver, ele vai lá na função coluna, vai pegar o valor, a letra, vai retornar essa letra, e para um contador de 0 até 10, vai jogar um valor para a linha, vai fazer o código da multiplicação e jogar o resultado na célula. Se eventualmente o número estiver fora desse intervalo, ele vai dizer que é um valor inválido lá na célula B2. Com isso a gente basicamente finaliza essa estrutura aqui, né? A gente conseguiu, nesse exemplo aqui, verificar diversas características do estudo de algoritmos aplicados ao VBA. Vamos ver aqui a funcionalidade dele. Então eu vou jogar aqui o valor 6. Eu vou desmarcar o modo de design, porque aí eu entro no modo de funcionamento. Tá? Em modo de design, se eu clico no botão, o botão ele fica num formato editável. Se eu clico e desmarco o modo de design, o botão fica funcional. Ao clicar, olha lá, ele selecionou e escreveu. Né? Eu posso vamos até dar uma verificada. Eu vou colocar aqui o número 4 e eu vou fazer a depuração disso. Tá? Então, eu vou marcar aqui e eu vou vir aqui em depurar, depuração total. Bom, tá aqui, ó. Então, para quem faz estudo de algoritmos, é equivalente ao teste de mesa. Tá aqui, ó. As variáveis que eu declarei, coluna, linha, número, contador, resultado, tá tudo aqui. Eu vou tentar marcar aqui. Ó, marquei aqui na função, só para a gente verificar também o passo a passo da função. Tá? Como é que eu marquei? Só cliquei aqui com o botão esquerdo. Tá? Então vamos lá. Agora eu vou andar linha por linha com o Shift F8. Então, claro, as declarações já passaram, já estão aqui. Né? Então, número. Eu tinha mudado lá para 4. Né? Então, você pode ver aqui o valor 4.
vai fazer o teste. Número é maior do que 0 e número é menor do que 10? Sim, então ele entrou no C. Agora, ele vai pegar o retorno da função. Olha lá, entramos na função com o num com o valor 4. E agora ele vai fazer o select case. É 0? Não. É 1? Não. É 2? Não. É 3? Não. É 4. Retorna a coluna end select. End function. Voltamos para cá agora com a coluna em valor G. Agora é fazer o for, né? O contador já está em 0. A linha vai ficar 1. O resultado vai ser 1 vezes 0. Não, 1 vezes 0. É o número vezes 0. 4 vezes 0. 0. Vai escrever lá. Próximo. A linha, o contador passou a ser 1, a linha passa a ser 2. O resultado, 4 vezes 1, 4. Linha passa a ser 3. O contador já virou 2, né? Então, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. O contador vira 11. Finalizou o if, finalizou o sub. Acabou. Se eu olhar aqui ó, na planilha G, na coluna G, está aqui. Se eu digitasse, por exemplo, 20, se eu digitasse 20, vou fazer a depuração também. Aqui, ó. F8. Tudo de novo. Vai ler o número, 20. O número está no intervalo? Não. Então cai no else. Escreve valor inválido. Fim, fim. Valor inválido. Né? É claro que eu posso incrementar isso. Posso, por exemplo, fazer o seguinte. Posso fazer uma função. Vou fazer uma outra função. Né? Private. Não vou fazer uma função. Vou fazer um procedimento. Sub. Limpa B2. Vou chamar de limpa B2. E vou fazer o seguinte. Active sheet ponto range B2 ponto value é igual a vazio. Pronto, só isso. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou vir aqui. Call limpa B2. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que antes de rodar a nova tabuada, que ele limpe o valor B2. Porque senão vai ficar aqui, ó, sempre valor inválido. Né? Aqui sempre vai acontecer isso aqui. Então, aí se eu rodasse, por exemplo, colocasse 1, aqui está marcado, né? Então, deixa eu desmarcar aqui, né? E vamos até o final. Aqui, fazendo agora com o 1, né? Consigo ver aqui tudo. Aqui. Então, ó, se eu não tivesse feito aquele limpa B2, aqui ia ficar sempre com valor inválido. Então eu posso ir fazendo, incrementando esse código para ele ficar mais funcional. Então, mas essa é a ideia aí para vocês poderem fazer atividades de algoritmos em VBA.
Beleza?